Busca e apreensão em alienação fiduciária ou defesa em busca e apreensão em alienação fiduciária ou como fazer uma boa defesa em busca e apreensão em alienação fiduciária. Se você tem um contrato de financiamento com o banco em que um bem está alienado, possivelmente um veículo, uma motocicleta, um implemento agrícola, ou você conhece alguém que tenha, nesse vídeo eu vou te falar na minha visão, como advogado, qual é a melhor defesa, quais são os melhores pontos que podem ser impugnados nesse procedimento e como você vai fazer para identificar eventuais ilegalidades. Eu anotei aqui no papel, são 6 pontos que são pontos muito importantes, eu diria que são pontos muito poderosos que fazem essa busca e apreensão ser analisada pelo judiciário e ser, dependendo do entendimento do magistrado, ser impugnada. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é a questão da notificação. O Decreto-Lei 911 de 69, ele traz a exigência sobre a notificação. O detalhe é que, antigamente, essa notificação tinha que ser por meio de um cartório do domicílio do devedor. Depois, houve uma atualização legislativa e foi-se admitido qualquer cartório do Brasil poderia emitir essa notificação extrajudicial, imputando a mora ao devedor. Depois houve uma nova flexibilização e hoje é possível simplesmente uma carta com aviso de AR no processo. Então, se essa notificação não estiver correta, é um grande ponto que pode ser impugnado. O detalhe também que eu chamo a atenção na questão da notificação é que se no AR constar devedor ausente ou desconhecido, o banco deve proceder à notificação via edital, aí que entra a figura do cartório. E caso conste essa informação no AR e não conste no processo a questão da notificação via edital, é uma notificação incorreta, que é sim um ponto muito importante para ser impugnado. Um outro ponto, o segundo ponto, é a questão dos juros. E quando eu chamo a atenção para os juros, não é qualquer taxa de juros que deve ser analisada. Sabe aquela história, o banco só pode cobrar 1% ao mês? Isso não existe, isso é balela. Logo porque os bancos não se sujeitam à lei de usura. Assim sendo, deve existir um parâmetro para que a gente compare os juros, se ele é um juros abusivo ou se não é um juros abusivo. E hoje, o parâmetro que é utilizado pela justiça, pela jurisprudência, é o parâmetro da taxa média de mercado. Basicamente, a taxa média de mercado é um compilado do Banco Central que reúne várias tabelas com determinados tipos de operação. Arrendamento mercantil, financiamento bancário, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, enfim. Todas as operações estão disciplinadas lá. E tem a data e o período de contratação. E para saber qual é a taxa média do seu período de contratação, você tem que pegar a taxa do mês de contratação, vamos supor, se você financiou um veículo em maio de 2020, junho de 2018, vai ter a taxa média nessa tabela. E aí você vai fazer o confronto para saber se a sua taxa está muito acima ou não. E eu tenho observado que a jurisprudência tem oscilado entre 50% acima da taxa média, 100%, é um parâmetro que se considera como uma taxa de juros abusiva. Então, se a sua taxa de juros, comparando com a taxa média de mercado, for uma taxa de juros abusiva, é também possível descaracterizar a mora e impugnar essa busca e apreensão. O terceiro ponto é o comportamento contraditório do banco. Imagine só, você está negociando com o banco, você solicita até o boleto para pagar essa parcela, e o banco fala que vai mandar esse boleto. E ato contínuo, o banco protocola uma ação de busca e apreensão. Isso é um comportamento contraditório do banco, porque o banco está negociando com você e está tentando apreender seu carro. É um ponto que pode sim ser impugnado e alguns tribunais têm aceitando. O quarto ponto é a ausência de pactuação sobre capitalização de juros. Nós sabemos que os bancos utilizam sim a capitalização. E, acreditem, em alguns contratos dos bancos não constam esse artigo da capitalização. Se não conter no seu contrato de financiamento sobre a capitalização de juros, é um ponto que pode ser impugnado. O outro ponto é a questão do contrato bancário. E aqui eu vou falar do contrato físico, aquele contrato que você foi no banco, foi na loja de carro e assinou esse contrato. Em se tratando de contrato físico, contrato que você assina no papel, o STJ ele emitiu um julgado, vou até ler para vocês, é o RESP 194-6423, em que a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça disse que o título de crédito original deve instruir a busca e a apreensão. Mas por que isso? Os títulos de crédito eles são compostos por alguns requisitos, entre eles o requisito da cartularidade. O que é cartularidade? É o papel, é a capacidade de você pegar um contrato e passar para terceiros. E é necessário que o título de crédito original esteja nos autos ou tenha a certidão na secretaria do processo que esse contrato está atrelado a esse processo para que o banco não possa, por exemplo, passar esse contrato para um fundo de crédito ou para terceiro, ou possa simplesmente vender a dívida e estar te processando por conta desse mesmo contrato. E o último ponto que eu chamo a atenção é a questão da cédula de crédito eletrônica, ou a CCB eletrônica. É uma novidade que nós temos no sistema financeiro
e que eu tenho observado que muitos processos já são instruídos com essa CCB eletrônica. Mas tem um detalhe muito interessante e eu faço um confronto com a questão do tópico anterior que eu falei para vocês. A cédula de crédito eletrônica ela é regida pela Lei 13.986 e existem alguns requisitos que devem ser seguidos. Lembra que eu falei no tópico anterior que o banco precisa atestar que aquele contrato original está vinculado ao processo? Pois bem, como que vai ocorrer com o fato da cédula de crédito eletrônico? O banco pode se dispor livremente dessa cédula? Não é bem assim que as coisas funcionam, logo porque existe a circular do Banco Central 4036. Eu peço até que você leia, caso tenha curiosidade, que ela fala da necessidade do link de escrituração da cédula de crédito eletrônica para o seu processo de busca e apreensão. Por isso, são para esses 6 itens que eu falei no vídeo. Primeiro, a notificação, a taxa de juros, a ausência de pactuação sobre a capitalização, o contrato sem forma de cópia e o comportamento contraditório ou não do banco e o contrato em forma eletrônica. São pontos que você pode sim alegar numa boa defesa de busca e apreensão. Por isso que eu considero, enquanto advogado, que a melhor defesa é a defesa que contempla todos esses pontos e que todos esses pontos são desrespeitados pelos bancos. Mas detalhe, se o banco estiver todo correto, fez a notificação correta, a taxa de juros está uma taxa de juros módica, a cédula de crédito está vinculada ao processo, o banco não se comportou de forma contraditória, é um ponto que o consumidor não pode ganhar, ou seja, porque o banco está correto. É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu trouxe a minha visão como advogado, lembrando que esse é um vídeo informativo, eu não falei de nenhum caso concreto, mas são pontos que guardam guarida na jurisprudência atual. Eu sou Geoff Saraiva, eu sou advogado, todos os meus contatos estão embaixo desse vídeo e veja se você está inscrito no meu canal, porque tem vídeos com muita frequência por aqui. Obrigado.